Começa agora na Mundial. Programa Desafios do Aquecimento Global. Ajudando a estabilizar o clima da Terra. Apresentação: Estélio Sol. Quero dar-te tanto e tanto tenho que aprender. Ter o sol contigo também faz chover. Já sei que te fiz mal, mas agora eu vou... Desafios do Aquecimento Global no ar, aqui na Rádio Mundial. Você que está acompanhando aí no 95,7 FM e no 660 AM, aqui comigo, Estélio Sol. Só lembrando os horários aqui do programa, para você acompanhar junto com a gente, segunda-feira às 8h30 da manhã, quarta-feira meio-dia e sexta-feira logo cedo, 7h30 da manhã e 5 da tarde. E o programa de hoje é um programa especial, porque nós temos um convidado aqui, que para mim é uma honra tê-lo aqui, uma pessoa que a gente sempre usa o material dele, material didático, e comenta, né, os ouvintes que acompanham a minha programação já sabem disso, já ouviu falar, pelo menos uma vez aqui na rádio, sobre o professor José Eli da Veiga, que é professor titular do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Tudo bem, José Eli? Tudo bem, como vai estar? Então eu queria agradecer aqui a sua presença. Para nós aqui nós temos algumas pessoas muito especiais que a gente entrevista aqui, inclusive as entrevistas ficam gravadas no site do programa, que é no daglobal.com.br, e um dos nossos entrevistados, que hoje a gente considera até o parceiro do programa, que é o Fábio Feldman, agora no começo do ano 2010, esteve aqui, e ele falou, olha, ele viu o seu livro, esse livro que eu estou com ele em mãos aqui, Desenvolvimento Sustentável, que bicho é esse? E viu aqui na minha pasta. Ele falou, você conhece o José Eli da Veiga? Eu falei, sim, eu conheço de nome, tem esse material dele, eu tenho a maioria dos livros dele eu tenho. Eu falei, por que você não chama ele para entrevistar aqui na Rádio Mundial? Aí eu falei, olha, a gente já tentou, a Maria Amélia, nossa produtora, já ligou algumas vezes lá na fé. Então, para nós, é uma honra tê-lo aqui, até porque agora conseguimos trazer você aqui. Então, muito obrigado pela sua presença. Quem agradece sou eu pela oportunidade e peço desculpas pelas várias vezes que eu já devia ter vindo e falhei. Hoje quase que aconteceu de novo. Quase. Mas uma hora dava certo, né? E a gente sabe que o pessoal que vem aqui é um pessoal bastante ocupado, são aí as pessoas bem envolvidas com a questão acadêmica. A gente entrevista aqui pesquisadores, professores, políticos, alguns políticos e empresários. Essa é a linha dos entrevistados. O objetivo do nosso programa é estar levando educação ambiental, que a gente chama, né? Conscientizar o público em geral para os problemas das mudanças climáticas e problemas ambientais em geral. Deixa eu falar um pouquinho do José Eli da Veiga, orientador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da USP, além de artigos em periódicos científicos nacionais e estrangeiros e diversos capítulos de obras coletivas. Ele publicou 14 livros. É isso, né? E tem um último que nós compramos agora, no começo, eu pedi para ir lá aqui na Livraria Cultura e trazer um exemplar que no dia que você esteve aqui, né, no lançamento do Mundo em Transe, do Aquecimento Global ao Ecodesenvolvimento. Fizemos um debate aí no Teatro Eva Herz. Então, aquele dia o nosso biólogo, que é o Felipe Bondesan, que trabalha com a gente, faz todas as apresentações que a gente passa nas palestras, falou, não, nós temos que ir lá, o José Eli vai fazer lá autógrafo. Eu falei, então, não vou poder ir, estou numa reunião, então pelo menos você traz um livro aqui. Aí ele voltou no dia seguinte com um livro seu, eu falei, então presta aqui que eu vou... O Mundo em Transe. Isso, eu vou ler primeiro, depois te devolvo. Foi o que eu fiz no fim de semana. Né? E aí entreguei para ele o livro todo rabiscadinho que eu já tinha lido. Então, e esse livro, depois eu queria que você falasse um pouco dele, tá? Porque acho que foi o seu último trabalho, não é isso? Foi. Em termos de livro, né? E o outro aqui, qual que é? A Emergência Socioambiental. Tem um que está sendo lançado agora, eu aproveito para anunciar aqui, que se chama Economia Socioambiental. Vai ser lançado junto com um outro que chama A Natureza
como limite da economia. Esse é de um orientando meu, que é um excelente livro. Vai ser lançado. Vai ser tudo no dia 19 de abril, no Instituto de Estudos Avançados da USP. Um é a economia socioambiental. E o outro... Esse é uma coletânea de muitos economistas que colaboraram. Eu levei 1 ano para organizar esse livro. Muito bom. E o outro é o resultado de uma dissertação de mestrado na USP, de um orientando meu, que chama Andrei Sequin. E ele escreveu um livro que chama A Natureza como Limite da Economia. Na verdade, é o estudo sobre um grande economista, já falecido, que mereceria o prêmio Nobel, porque foi o primeiro a mostrar o quanto a economia que se ensina nas faculdades está completamente errada, porque ignora a física, ignora a segunda lei da termodinâmica. Esse é o tema. Então é a natureza como limite da economia. Tem um título parecido aí, já antigo, parece que é os limites da economia, uma coisa assim. E há um famoso livro que, na verdade, é do início do movimento, que a gente chama hoje de movimento ambientalista e tal, chamava Os Limites do Crescimento. Isso, esse aí. Esse é um clássico. Clássico, exato. Que foi uma das autoras, inclusive faleceu recentemente, chamava Donella Meadows. Certo. E o marido dela participou também. É um livro, esse Limites do Crescimento é um livro que infelizmente se enganou, é um livro que errou os cálculos. Veja bem, foi no início, essa é uma história engraçada de contar. Certo. No início esse debate ambiental que a gente ainda está vivendo, e cada vez mais, ele começa basicamente nos anos 60 nos Estados Unidos. Certo. O grande marco foi um livro da Rachel Carson, que na época já foi traduzido no Brasil logo depois, cujo título é Primavera Silenciosa. Inclusive tem uma frase dela na nossa cartilha. Então, qual que ela dizia? Primavera Silenciosa quer dizer o seguinte: estão usando tanto agrotóxico, não sei o que daqui a pouco a gente não vai mais ter, não vai ouvir ruído nenhum de passarinho, de nada, de inseto. Exato. Bom, então pegou pela biodiversidade. Só que depois o debate nos Estados Unidos acirrou muito, a partir de 68, com a questão nuclear, porque o perigo de se usar uma bomba nuclear preocupava muito na época, não é como hoje que a gente não se preocupa com isso. A época da Guerra Fria e tudo, né? E então todo mundo perguntava, mas o que vai ser no dia seguinte se alguém usar uma arma dessa? Né? E também tinha um problema muito sério, que era a explosão populacional, que hoje está menos considerado, mas que na época... Então, polarizou muito o debate, principalmente nos Estados Unidos, em torno dessas duas questões. E aí, em 72, houve a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira grande conferência mundial sobre esse assunto, meio ambiente e desenvolvimento. Né? Depois, os limites do crescimento surgiram um pouquinho antes dessa conferência, e foi sob encomenda do Clube de Roma. E eles, então, por exemplo, você vê, eu estou falando do quê? Comecinho dos anos 70, 71. Aí a ideia foi o seguinte: se a gente continuar nesse ritmo de crescimento, é bom lembrar que naquela época o crescimento econômico no mundo inteiro era muito maior do que hoje. Foi o período em que nunca, nenhuma outra época da história se cresceu tanto nos países mais desenvolvidos quanto no resto do mundo. Que tanto é que a gente chama isso de a era do ouro do capitalismo. E nessa época, então, estava crescendo tudo muito, então eles falaram assim, bom, se continuar nesse ritmo de crescimento, quanto tempo falta para esgotar o petróleo? Quanto tempo falta para esgotar o gás? Quanto tempo falta para esgotar o carvão? Quanto tempo falta para esgotar o níquel, o cobre e assim por diante? Aí esse pessoal tentou calcular, foi no famoso MIT, que foi Faculdade, isso. Na época, o computador estava começando. Não é como hoje que qualquer pessoa pode fazer uns exercícios de cálculo desse tipo em casa. Né? Na época você tinha um cara que era capaz de fazer um modelo para fazer esse tipo de cálculo e usava aqueles... agora eu estou lembrado. E ele era o Forrester, que é um dos... E esse livro ele traz uns gráficos que foi feito por um programa de computador. Agora eu lembrei do livro. Pois é, mas aí, como eles extrapolaram uma tendência de crescimento que era muito alta e que supunha, não levou em conta também a possibilidade, inclusive, de você substituir algumas dessas coisas. Então eles chegaram a conclusões erradas sobre o ano em que, por exemplo, ia acabar o cobre.